Bom dia! Mais uma sexta-feira chegou e que maravilhoso perceber a graça e o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Passamos por lutas essa semana, né? Tantas coisas aconteceram, mas chegamos vitoriosos até essa sexta-feira. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que me chamou muita atenção, um texto assim bastante interessante para refletirmos, para guardar a mensagem. Quando eu comecei com essas palavras, com esse canal aqui, a intenção é realmente passar dicas do dia a dia com Jesus, né? Do dia a dia com a palavra do Senhor, aquilo que Ele nos ensina. E aqui eu encontrei no Salmo 119, a partir do verso 169, dicas assim importantíssimas. Inclusive, né, para o nosso final de semana, porque o nosso final de semana é aquele momento que temos mais tempo, é aquele momento do descanso, mas principalmente final de semana, para aqueles que são cristãos, para aqueles que têm realmente uma vida com Jesus, é o tempo de estar mais na igreja, é o tempo de buscar mais, não é verdade? Então eu gostaria realmente que hoje nós venhamos receber esses ensinamentos que está no Salmo 119, a partir do verso 169. E a palavra fala assim: chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dai-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica. Livre-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os mandamentos são justos. A primeira coisa que a gente vê aqui é que o salmista, ele tem uma vida verdadeiramente de oração, porque ele está constantemente nos versículos falando: chegue à tua presença o meu clamor, chegue a ti a minha súplica, né? Ouve as minhas orações. Então a gente percebe que ele tem essa intimidade com o Senhor. E é justamente por ter essa intimidade, essa vida de oração, que ele percebe pontos importantes. E ele começa a pedir ao Senhor coisas assim que são verdadeiramente necessárias no nosso dia a dia. Aqui ele fala assim: dai-me entendimento conforme a tua palavra. É uma das coisas que o cristão mais precisa, entender segundo a palavra de Deus. Porque nós somos muito levados e induzidos pelo que o mundo diz e pelo que nós pensamos, pela nossa própria opinião. E muitas vezes a vida cristã a gente vai levando na força do braço, pelo que eu entendo, pelo que eu acho, pelo que eu vejo, conforme está a situação. E não dá para levar a vida cristã assim. Se eu não tenho uma compreensão da palavra, um entendimento segundo a palavra, eu não consigo viver em plenitude. Então, que nós venhamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá um entendimento, o verdadeiro entendimento do teu amor por mim, o verdadeiro entendimento do valor que tem obedecer a palavra e andar segundo os teus caminhos. O sacrifício, a oferta da minha vida, me dá esse entendimento. E ele pede isso, porque o salmista ele entende que só quando nós somos capazes de entender, segundo o Espírito, a palavra de Deus, a vontade de Deus, essa vida que é a vida do Espírito Santo, é que somos capazes de ser bem-sucedido. E ele ainda continua assim: chegue a ti a minha súplica, livre-me conforme a tua promessa. Aqui o salmista ele pede: livra-me, né? E nós precisamos pedir: Senhor, me livra das minhas vontades, me livra dos meus achismos, me livra dessas emoções que tantas vezes me oprimem, porque nem tudo que eu vejo é verdadeiramente o que é real. Muitas vezes eu sou levado a enxergar a situação conforme eu sinto, e se uma situação me magoa, eu jamais vou ser capaz de perceber aquela situação da forma que ela verdadeiramente é. Por isso ele fala: livra-me, e que eu seja livre daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, e principalmente dos contra-ataques do inimigo na nossa mente, dos bombardeios que ele lança constantemente.
E o salmista ainda continua: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensina os teus decretos. Vamos aprender a louvar o Senhor Jesus, a glorificá-lo pelo que Ele nos ensina. Ele nos ensina a ser fiel, Ele nos ensina a amar ao próximo, Ele nos ensina a perdoar, Ele nos ensina a honrar ao nome dEle e também aqueles que estão à nossa volta. Nós temos tantos motivos para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Então que nós venhamos render verdadeiramente esse louvor a Ele, que nós verdadeiramente venhamos aprender a louvar ao Senhor com os nossos lábios. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus faz é perfeito, ainda que minha vida não esteja enquadrada dentro daquele contexto que eu gostaria, mas o erro não é do Senhor, sabe? A minha vida não saiu do prumo porque o Senhor, sabe, foi mal comigo ou assim Ele desejou. Muitas vezes foram as minhas atitudes, simplesmente são as resistências do maligno mesmo, mas o Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele não muda. Então vamos aprender a adorar. A adoração nos aproxima do Senhor, a adoração nos leva a ter uma intimidade, sabe, nos leva a ter um conforto maior no Senhor Jesus. E ele ainda continua: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com a tua mão, vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Então ele fala assim: com a minha língua cantará a tua palavra. Então que esse final de semana nós venhamos anunciar o Evangelho, nós venhamos ter palavras de bênção, nós venhamos ter palavras doces, palavras amigas, palavras conselheiras, palavras de irmão, que os nossos lábios sejam realmente para glorificar a Jesus, que as nossas palavras não sejam palavras torpes, que os nossos lábios não sejam para amaldiçoar, que os nossos lábios não sejam para desonrar o Senhor, que os nossos lábios não sejam para entristecer a vida de outras pessoas, mas que sejam lábios, sejam fontes que saem águas doces. Amém? Eu te convido a santificar os teus lábios. Eu te convido a santificar as tuas palavras, que elas sejam boas, perfeitas, né? O salmista também, em outro trecho da palavra, ele fala, né, que o meditar, né, do meu coração, que as palavras da minha boca, que elas sejam agradáveis a ti. Então, que os teus pensamentos e que aquilo que sai da tua boca sejam agradáveis ao Senhor. E ele continua: anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Ó Senhor Jesus, nos salva desse mundo que tem nos assustado tantas vezes, não é verdade? A maneira com que as coisas têm sido conduzidas, a violência, a agressividade, sabe? O descaso do governo. Que o Senhor venha nos salvar, que o Senhor venha nos proteger. E isso Ele já nos garante. Mas que o Senhor principalmente nos salve de termos a nossa mente ligados a isso. É por isso que muitas vezes, como cristãos, nós somos chamados de alienados. Por quê? Porque nós pensamos, né, segundo o Espírito, nós vivemos segundo o Espírito, nós não militamos das coisas da carne, porque se eu parar hoje para olhar o mundo na percepção da carne, eu desespero, eu me aflijo. Mas aqueles que estão com Cristo, aqueles que buscam no Senhor, nós sabemos que o Senhor Ele tem livramento, nós sabemos que Ele tem salvação para nós sabemos que Ele está conosco e mal nenhum pode nos tocar, sabe? Então que nós venhamos pedir salvação não só para nós mesmos ou para os da nossa família, mas que nesse final de semana nós também venhamos ter o comprometimento de orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, que tem precisado tanto, que tem sido perturbado, que Satanás tem levantado tantas vidas para trazer perturbação, para trazer destruição. Então vamos clamar pela salvação da nossa nação, que precisa tanto. Afinal, nós estamos aqui, ainda que o que nós estejamos cogitando sejam das coisas do Espírito. Mas nós precisamos estar num lugar de paz. E o Senhor, Ele nos garante essa paz. E continuando, ele fala assim: permita-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Eu vejo que o salmista ele fala assim: Senhor, permita-me viver na plenitude do teu Espírito, permita-me viver na plenitude do teu amor, permita-me viver na plenitude da tua graça, para que eu te louve.
porque eu só sou capaz de adorar o Senhor, de reconhecer tudo que Ele é, se eu estou no Espírito, se eu vivo segundo a palavra, se eu vivo na plenitude do Espírito. Então, que nesse final de semana, esse seja o teu desejo. Senhor, me permita viver na plenitude do teu Espírito. Nós precisamos buscar pelo Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos buscar pelo amor de Jesus Cristo nos nossos corações mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos parar de ser egoísta, de olhar simplesmente para as nossas necessidades ou para as nossas vontades. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, para o amor de Cristo, porque é só esse amor que nos sustenta, é só esse amor que nos traz alegria, é só esse amor que nos traz plenitude, é só esse amor que nos faz viver uma vida abundante e que vivemos tão felizes e às vezes nem nós mesmos sabemos. Nossa, eu estou tão feliz. Eu estou feliz porque eu tenho Jesus. E ainda eu quero deixar o versículo 176 do Salmo 119. Ele fala assim: andei vagando como ovelha perdida, venha em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Se durante essa semana, ou durante a tua vida toda, você tem andado perdido de um lado para o outro, não sabe que direção ir, se sente tantas vezes confuso, sabe que tem um Jesus maravilhoso, sabe que tem os mandamentos e que tem a palavra, mas se sente tão perdido, eu te convido a voltar para o Senhor, a se voltar de corpo e alma, a se voltar para o Senhor se sujeitando ao Senhor, falando: Deus, eis-me aqui. A maneira com que eu tenho vivido, a maneira com que eu tenho conduzido a minha vida na força do meu braço, eu não tenho chegado a lugar nenhum. Eu não tenho alcançado nada. Pelo contrário, muitas vezes me sinto desanimado e triste. Deus, mas conhecendo as tuas maravilhas, conhecendo e reconhecendo que o Senhor morreu na cruz por mim, é que hoje eu volto para ti e eu peço: ouve a minha oração. Salva-me, Senhor Jesus, das minhas vontades, dos meus achismos. Salva-me desse mundo tão violento e tão agressivo. Salva-me, Senhor Jesus, do egoísmo. Salva-me, Senhor Jesus, dos lábios impuros. Salva-me das mentiras do inimigo, dos contra-ataques na mente. Revista-me, venha me revestir da tua armadura. Que esse final de semana você esteja revestido pela graça do Senhor. Que esse final de semana você verdadeiramente use as suas armaduras de cristão, que é colocar a tua mente em Cristo, que é consagrar a tua vida ao Senhor. E você vai ver que final de semana maravilhoso. Adore ao Senhor. Nossa, semana foi tão difícil, sabe? Foi tanta luta, foi tanta resistência, tantas coisas me entristeceram. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, porque Ele não te desamparou, sabe? Porque Ele está contigo, porque as promessas dEle não morreu, porque as promessas dEle continuam vivas e as bênçãos dEle irão te alcançar. Permaneça fiel e Ele ouvirá as tuas súplicas. Amém? Que você tenha um final de semana vitorioso. Que você tenha um final de semana na plenitude do Espírito Santo, na plenitude do amor de Jesus Cristo, na plenitude desse amor que te salva, na plenitude da adoração e do louvor. E glória a Deus, mais uma semana nós vencemos, mais uma semana as misericórdias foram renovadas e que o Senhor Jesus abençoe poderosamente. Amém.